Fala, galerinha, tudo bem? Mais uma semana aí, né? Se encerrando mais uma semana aí de isolamento social, tá? Para vocês, e, na verdade, para todos nós, né? Agora a gente começa a discutir aí uma medida que seria mais restritiva ainda, né? A circulação. Então, antes de propriamente começar a apresentação do material de vocês, né? Que hoje nós vamos ver os assuntos relacionados ao Canadá, o desenvolvimento econômico, social, né? E também essa questão do IDH lá do Canadá é só para explicar uma situação a vocês, que é o envolvimento simplesmente de um lockdown, né? O que significa isso? Isso significa dizer que nós teríamos, mediante os órgãos judiciais, tá? As medidas restritivas ainda mais pesadas de circulação. Então, o Ministério Público, né, solicita isso à Justiça e cabe ao juiz julgar quais são as medidas chamadas de lockdown. O lockdown seria parar as atividades que não são essenciais. E parar de qual modo, tá? Hoje já tem, né, claro, uma redução aí do comércio, mas, por exemplo, nós ficaríamos só com mercado e farmácias, né, postos de gasolina, que são mercados aí essenciais também, é um tipo de comércio essencial para a circulação. Por exemplo, as pessoas que necessitam sair à rua teriam que explicar, né, por que estariam indo à rua. Então, basicamente, isso aconteceu na Europa, tá? Na França, por exemplo, lá foi decretado durante 2 semanas o lockdown. Então, cada morador tinha uma carta, né, de recomendação lá, ele tinha que assinar e explicar, por exemplo, não, eu vou ao mercado porque os produtos acabaram, tá? Então, basicamente, seria isso o lockdown. Ele tem que ser decretado mediante uma ação na justiça, né? E a Fiocruz aqui para o Rio de Janeiro recomenda uma ação de lockdown, tá? Porque simplesmente já não há mais leitos de UTI, né, disponíveis aí na rede pública, tá, para atender a população. Então, é basicamente isso que justifica. Além de tudo, nós, nós temos uma grande subnotificação aqui no Brasil, porque não testamos, tá? Um grande contingente populacional, beleza? Então, quando vocês ouvirem aí essa expressão nas mídias, vocês basicamente já sabem o que é, mas também vai depender do juiz, né? Ao decretar o lockdown, o que ele vai considerar essencial, o que ele vai considerar essencial e quais vão ser as medidas punitivas em caso de circulação, tá? O isolamento social é diferente. Por exemplo, o isolamento social não pode ser punido, né, mediante a aplicação de multas, a aplicação de prisão e tudo mais, tá? Então, é só para que vocês possam entender, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês agora. Então, eu montei, né, um slide aí para vocês. Deixa eu só ver aqui se eu consigo acessar o material. Peraí. Tá aqui, ó, o Canadá. Então, a gente vai trabalhar basicamente aqui. Essa aula vai ser bem tranquila para vocês, né? Eu foquei bastante lá na América do Norte, no caso dos Estados Unidos, por ser a principal potência, né, econômica mundial. Então, quando a gente falar do Canadá, a gente vai falar principalmente de uma sociedade, né, multicultural e que a gente também tem uma ideia meio que equivocada, né, que o Canadá seria uma homogeneidade cultural, mas muito pelo contrário, desde o seu processo de formação, realizado tanto por franceses quanto por ingleses, há uma grande, né, sociedade ali, e hoje, claro, o movimento migratório, né, em direção ao Canadá, até mesmo porque o Canadá apresenta um dos maiores índices de desenvolvimento humano aí do mundo, tá? E o que ele é considerado como uma potência econômica? Porque está entre as principais economias mundiais, tranquilo? Então, esse é o tema da aula de hoje de vocês, galera. Vamos lá. Primeiro, as características gerais do Canadá, né? É difícil a gente ouvir falar do Canadá na mídia brasileira, por exemplo. A não ser que aconteça aí algo de tragédia, mas é difícil a gente ouvir falar do Canadá. Você pode ouvir muito falar no Canadá, na verdade, quando a gente está falando, por exemplo, dos programas de intercâmbio, né? Porque o Canadá oferece aí oportunidades de emprego hoje para os estrangeiros, porque a sua população se encontra num processo de envelhecimento. Então, a marca do Canadá é um elevado nível de vida, e esse elevado nível de vida, tá? Ele tem um dos maiores IDHs do mundo, ele está, desde que começou a medir, entre os 10 maiores IDHs do mundo. Ele tem a maior equiparação salarial entre homens e mulheres. Isso daqui é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, no Brasil existe uma grande distorção aí do salário na mesma ocupação, tá? Entre homens e mulheres, e o Canadá apresenta simplesmente quase que 100% da equiparação salarial, e além de uma elevada integração econômica e social com os Estados Unidos, né? Essa integração econômica e social com os Estados Unidos era interessante, por exemplo, na Liga de Basquete,
né, norte-americana, porque nós temos aí simplesmente o time do Toronto Raptors. A Toronto é uma cidade canadense, mas o time dessa cidade, inclusive, é o último campeão aí, tá? Se não me engano, da NBA, né, que é a Liga de Basquete norte-americana, né, estadunidense. Então, um time do Canadá pode jogar, né, simplesmente a Liga de Basquete dos Estados Unidos. Também no hockey também existe essa integração aí, beleza? Então, uma diferença que você pode destacar, tá? Que a gente até pode anotar aqui, ó, como a diferença entre as fronteiras, né, dos Estados Unidos com os seus países vizinhos. Eu tenho de um lado a fronteira dos Estados Unidos versus, né, o México, representando ali a América Anglo-Saxônica e a América Latina, e Estados Unidos e Canadá, beleza? Então, basicamente, né, essa integração econômica e social dos Estados Unidos com o Canadá permite quase que uma livre circulação de pessoas sem um impedimento nenhum a ser realizado, por exemplo, por uma polícia de fronteira, né, entre os Estados Unidos e o Canadá. Diferente já dos Estados Unidos com o México, né, que eu tenho investimento já na casa de trilhões de dólares para impedir a passagem, né, dos latinos-americanos até o território americano. Um outro detalhe importante também, que eu posso colocar aqui como essa integração econômica, é o maior parceiro comercial do Canadá, são os Estados Unidos, beleza? Então, o maior parceiro comercial. Tá? Então, basicamente, é aí que você tem essa relação, até mesmo porque existe um acordo de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, conhecido como NAFTA, né? O Donald Trump meio que dá uma parada nessa integração e ele compreende só esse acordo de livre comércio, principalmente com o Canadá. Tá, galera? Beleza? Então, vou apagar aqui as anotações para que a gente possa ir lá para o próximo slide, né? Dos assuntos da aula, né, que a gente vai falar, basicamente, aí, eu tenho aspectos demográficos e nível de vida. Então, o Canadá, ele faz com que a gente entenda que o desenvolvimento, beleza? Econômico, ele pode sim se tornar um desenvolvimento social, tá? Desenvolvimento econômico e social. Né? Além de ser uma das maiores economias do mundo, ele tem um grande desenvolvimento também social. Por que eu estou falando isso? Né? Em muitos países, por exemplo, eu tenho uma atividade econômica muito elevada, mas não tenho todo esse desenvolvimento social. Tá? Basicamente, o que o Canadá vai fazer dentro da sua política pública? Né? Ele vai ter altos investimentos públicos, então ele vai garantir à população, beleza? Simplesmente aqui os seus direitos sociais. Tá? Então, ele tem os direitos sociais garantidos, né, pela Constituição canadense. Tá? Então, pela Constituição do país. Tá? Então, ele vai investir principalmente em saúde e educação. 60% dos alunos que entram numa escola canadense chegam à universidade. Tá? Esse é o maior número em percentual da América, do continente americano total. Eu não estou falando aqui da América do Sul, da América Central e da América do Norte, falando de todo o continente americano. Beleza? Então, é o maior número de crianças que entram na escola e vão se tornar adultos, jovens universitários e adultos universitários. Isso também garante, tá, em relação à educação, uma população, beleza? Deixa eu só botar aqui na outra seta, com elevado grau de qualificação. Tá? Elevado grau de qualificação. Então, isso torna o Canadá um país extremamente competitivo, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento de novos produtos, principalmente nos setores petrolíferos, no setor farmacêutico também é muito importante, no setor químico-farmacêutico. Tá? Ele tem uma elevada expectativa de vida, superior a 80 anos, e é a maior do continente americano. Então, ela tem a expectativa de vida é a maior hoje, tá? Já ultrapassou os Estados Unidos, e é a menor desigualdade social do continente. Né? Isso, claro, porque o governo garante esses investimentos em saúde e educação. Então, isso permite, né, que as famílias possam ali ter um elevado poder de consumo também de bens materiais e imateriais, já que o governo garante, né,
uma saúde pública de qualidade e uma educação pública de qualidade. Por exemplo, nós vimos como isso pode ser importante. Nós não ouvimos falar, né? Se fizermos uma comparação, por exemplo, os Estados Unidos reduziu o investimento público em saúde, né, nos últimos anos aí. Então, nos Estados Unidos, o sistema de saúde entrou em colapso. Nós não ouvimos falar que no Canadá a pandemia teve que foi uma catástrofe, né? O número de mortos ali, claro que aconteceu, mas não foi nada fora do normal. Nós comparamos nos Estados Unidos, chegou a morrer aí 3 mil pessoas, né, em apenas 24 horas. Fazendo uma comparação aí, porque são os dois países anglo-saxônicos que nós temos no nosso continente, tá? Então, é para você também entender essa parte. Outro detalhe importante, né, que o Canadá tem uma composição étnica muito importante, de britânico e francês. Então, preste atenção aqui. Claro que a maior parte do país vai ter o inglês como idioma oficial, mas existe uma cidade, que é Quebec, né? Quebec, que vai ter o francês, tá, como seu idioma oficial. Beleza? E isso gera, muitas vezes, uma disputa separatista. Tá? Então, basicamente, né, que Quebec queira se tornar um país, porque eles consideram que tem aspectos culturais extremamente diferenciados quando eu faço a comparação com os outros territórios dentro do mesmo país. Beleza? Foi um outro detalhe também. Eu tenho ainda, né, presente aqui, maior que nos Estados Unidos, no total da população, as comunidades originárias, né, que são os indígenas lá do Canadá, beleza? Que se chama de autoctones, né? Eu tenho a grande presença de europeus, né? Porque a partir da década de 80, o Canadá exerce uma grande influência aí, atraindo muitos imigrantes de mão de obra qualificada para o seu país para poder aí desenvolver, né, a sua indústria. E eu tenho outros também com grande destaque aqui para os asiáticos e os latinos-americanos, tá? São basicamente aí essa composição étnica, né? Isso daqui vem aumentando, tá? A grande presença de imigrantes aí hoje também no Canadá. Já é um país, né, de grande atração, por exemplo, de brasileiros. É claro, brasileiros aí de classe média alta, tá, galera? Que vão lá porque tem mão de obra qualificada, mestrado, doutorado. Eu tive até um amigo que trabalhava com engenharia de telecomunicações e que hoje ele trabalha na TIM, lá no Canadá. Ele foi transferido, porque tem uma mão de obra extremamente absurda, assim, inteligente. Então, ele conseguiu essa vaga lá no Canadá por um processo seletivo. O moleque é um absurdo. Tá? E aí, claro, né, eu vou ter uma distribuição também irregular da população, né? Mas aí é que entra uma questão física do Canadá para vocês, né? Por que eu tenho uma distribuição irregular? Simplesmente pela condição climática do Canadá. Tá? E aí, muitas pessoas passam sufoco aí para o Canadá. Porque simplesmente você tem uma elevada concentração aqui, ó, na parte sul do Canadá, próximo à fronteira, né, com os Estados Unidos, claro, porque simplesmente no norte do Canadá essa condição climática é marcada, né? Então, vou botar aqui para vocês o norte do país. O norte do país é marcado por condições climáticas desafiadoras. Beleza? Porque simplesmente você tem temperaturas, tá, que podem chegar, deixa eu anotar aqui para vocês, a menos 40 graus Celsius. Tá? Então, é basicamente isso que você tem no Canadá. O norte do Canadá, ele acaba sendo formado, né, por uma situação de por uma situação, né, de extrema concentração demográfica e também uma concentração da atividade, tá, industrial e econômica, beleza? Do Canadá, principalmente na fronteira aqui próxima aos Estados Unidos e próximo ao nordeste dos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui, o Toronto é aqui, tá? O time dessa cidade aqui que acaba jogando lá a NBA. Eu tenho Montreal, eu tenho Quebec. Então, as principais cidades estão aqui. Eu tenho Ottawa, Toronto, Montreal e Quebec. Beleza? Foi. Aqui eu também tenho Vancouver, né? Com grande destaque, mas é a única, e Regina aqui também. Mas essa região aqui, ela tem menor destaque do que essa região aqui. Tranquilo? Então, basicamente é isso
quando eu falo aí do Canadá e dessa distribuição. Essa distribuição acontece porque o norte do país vai apresentar uma situação desafiadora, né? Quando eu falo aí de condições climáticas. Menos 40 graus Celsius é muito frio, beleza? Foi? E claro que eu não poderia, né, deixar de falar com vocês simplesmente aí do Índice de Desenvolvimento Humano, né, do Canadá. Então, o que esse Índice de Desenvolvimento Humano ele leva em consideração? Ele leva em consideração o nível de escolaridade, ele leva em consideração a expectativa de vida, tá? A taxa de analfabetismo, só para que vocês entendam. A taxa de analfabetismo de alfabetismo da população é de 98%, uma das maiores do mundo, tá? Então, como nós observamos aqui no mapa, é considerado como um dos maiores do mundo, está entre os 10 maiores do mundo. E no continente americano, ano fica ele como maior, ano dos Estados Unidos. Hoje, tá? Nós não temos ainda de 2020, né? Porque ainda falta alguns países realizarem o seu censo, inclusive o Brasil, e também a ONU tem que medir isso daí, mas nós estamos em tempo de pandemia. Então, claro que vai haver uma dificuldade aí da ONU de medir, né, esse desenvolvimento humano nesse ano por uma condição de excepcionalidade. Mas o Canadá hoje, tá? Ele apresenta um índice maior da América. Então, ele tem aí um índice maior do que 0,38. O índice de desenvolvimento humano, tá? Ele varia de 0 a 1, beleza? O Brasil está ali numa faixa intermediária, mas vem reduzindo aí nos últimos 4, 5 anos o seu índice de desenvolvimento humano. O Canadá sempre manteve uma média ali próxima de 1, beleza? Desde quando começou a aferição desse... Desculpa, aferição desse índice, o Canadá está entre os 10 maiores do mundo. Então, mais uma vez, ele tem um elevado crescimento econômico, porque simplesmente está entre as 8 maiores economias do mundo e um grande índice de desenvolvimento humano, está entre os 10 principais países do mundo. Beleza, galera? Foi? Então, por que ele também tem essa elevada qualidade de vida? A gente também tem que explicar isso, né? A gente não ouve falar que o Canadá seja um país como os Estados Unidos, que tem essa prática aí imperialista, tá? Basicamente, o que você tem? Você tem elevados salários pagos aos trabalhadores, então isso garante à população também, isso aqui é importante, um elevado poder de consumo. Então, o Canadá acaba sendo um país de grande poder de consumo da sua população. Então, ele tem um mercado consumidor com grande potencial. Isso é bom para as empresas nacionais, tá? Elevado consumo da população. Então, ele tem um mercado consumidor com um poder aquisitivo muito alto. Ele vai ter um governo, né, histórico aí, que vai priorizar esse bem-estar social, tá? Então, ele vai investir em saúde, educação pública, em transporte de qualidade. Ele vai ter um elevado padrão, né? E a aposentadoria no Canadá é uma das maiores do mundo, tá? Se não me engano, está entre as 4 maiores do mundo. Tem a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, né? Acho que estão competindo aí para estar entre as 4 maiores, simplesmente, aposentadorias do mundo. Beleza? E esse movimento social coloca o Canadá como um grande desejo de imigrantes, principalmente, tá? Dos estudantes. Hoje tem uma galera procurando aí já esse programa de intercâmbio, né? De simplesmente ir ao Canadá para ter uma formação acadêmica. As universidades canadenses estão entre as melhores do mundo, galera. E com poder, né? Um poder de mensalidade. Quando eu falo poder, eu estou falando aqui de um preço, né, de mensalidade, tá? Muito mais barato que as universidades americanas e com o mesmo nível de qualidade e até um nível de qualidade superior. Beleza? Então, é basicamente isso que eu tenho. Essa política de bem-estar social, ela garante, tá, ao Canadá um elevado poder de competição aí no mercado nacional. Beleza? Então, só para que a gente possa entender. E, claro, como que isso também é garantido, né? Isso vai ser garantido simplesmente pela minha grande diversidade econômica. A gente não ouve falar tanto aí no Canadá, mas simplesmente o Canadá tem uma produção, né, agropecuária muito importante, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, na policultura e pecuária leiteira, que é a parte laranja aqui, tá vendo? Um grande destaque. Eu tenho as florestas, né, as coníferas, que vão ser muito usadas na indústria de celulose, tá? Eu tenho as terras não cultivadas, que eles meio que usam, né,
claro, essas terras aqui não cultivadas têm uma questão climática, né, um frio extremo, então seria muito difícil aqui você ter, tá, nessa região norte do Canadá, uma atividade, de cultivo, né, de várias culturas alimentares, porque você tem aí uma dificuldade com a adaptação climática, beleza? Eu tenho, claro, um grande poder de chumbo e zinco, uma das maiores empresas, né, de alumínio é a canadense, a Alstom, tem até um mercado bem considerado aqui no Brasil, tá? Então, também, só para que vocês possam entender aqui, ó, que eu falei lá da fronteira, né, com os Estados Unidos, ó, eu tenho uma elevada concentração aqui, tá, industrial, nessa cidade mais próxima dos Estados Unidos, formando um grande corredor aqui, né, uma megalópole aqui, que vai desde Quebec até Hamilton, né? Eu também tenho um setor energético muito bem desenvolvido, eles investem muito forte na energia nuclear e na energia hidrelétrica, né? Claro, tem recurso hídrico para isso e também uma indústria petrolífera também muito importante, tá? Tá entre aí uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, inclusive com o poder de exploração aqui no Alasca. Eles se adaptaram muito bem a essa condição aí. E eu tenho aqui o desenvolvimento industrial também migrando, né, para essa região aqui de Vancouver. Tá? Então, alguns setores industriais estão migrando aqui para o oeste do Canadá, claro, pela presença do Oceano Pacífico e a proximidade, né, com o mercado asiático. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, né, na aula de hoje, tá? É uma apresentação dos aspectos econômicos e sociais do Canadá. Então, por exemplo, vocês aí que desejam o Canadá, vocês podem procurar algum programa de intercâmbio, eu acho que vale muito a pena, para muitos estudantes hoje no Brasil, claro, que possuem esse poder de consumo. Não é a realidade hoje de poucos, né? Mas existe aí grandes programas de intercâmbio. Você pode ficar 6 meses, um ano lá no Canadá e você pode até desenvolver, né? Se você for a Quebec, você pode desenvolver o seu francês, ou se você ficar no resto do território canadense, né? Como Montreal, como Vancouver, você tem aí o desenvolvimento da língua inglesa, né? O uso da língua inglesa como idioma oficial, tá, galera? Então, só para poder fechar aqui, beleza? Foi, galera. Quero desejar um bom abraço, um grande, desculpa, deixar um grande abraço para vocês e desejar aí um ótimo final de semana, tá? Fiquem em casa, usem as máscaras, higienize sempre que puder as mãos, tá? E também higienize os alimentos, caso vocês adquiram alimentos, tá? É importante também a higienização do pacote do alimento em si, né? Claro que se ele for consumido de forma in natura, beleza? Um grande abraço, galera. Muito obrigado aí, tá? E, claro, mandem um feedback de vocês para que a gente possa sempre evoluir. Valeu, galera. Um abraço.